Olá, meus queridos alunos. Alegria encontrar com vocês também por aqui pelas videoaulas. A partir de hoje, nós vamos tratar dos temas da cultura contemporânea, da CCPE, que é a prática avançada no período da tarde. Nós vamos tratar nas terças-feiras à tarde, à noitinha, quinzenalmente, através desse canal, desse meio, tá bom? Eu sempre vou postar um vídeo com uma aula, com uma explicação, seguindo aí o cronograma e o programa que nós já iniciamos no início do ano nas aulas presenciais, ainda no colégio. E sempre depois dessa videoaula eu vou postar uma lista de exercícios para vocês treinarem aquilo que nós estamos tratando aqui nas aulas, tá bom? É importante hoje, como é a primeira videoaula, é importante dizer para vocês que, retornando a cada 15 dias, quando nós retomarmos o próximo tema, nós vamos estabelecer uma continuidade desse que já vamos fazer hoje. Vou dar uma continuidade no tema da alienação até a gente encerrar essa temática e vou postar uma nova lista de exercícios para vocês, tá? Tendo dúvidas, vocês podem usar o chat ou podem também utilizar o recurso dos grupos, né, do WhatsApp para me fazer perguntas, tá bom? Vai ser um prazer aí atender vocês e estar com vocês também aqui através desse meio, tá bom? Uma alegria. Hoje nós vamos tratar a respeito do tema da alienação, o conceito de alienação, a temática da alienação em Karl Marx. O Karl Marx, nós vamos estudar nas aulas regulares, né, de sociologia, nós vamos estudar uma temática de Karl Marx, mas no meio do ano em diante. E o ano que vem nós vamos estudar vários temas ligados ao Karl Marx. Então vai ser muito bom para vocês que estão nas práticas avançadas, porque já vão dar uma introdução a respeito da temática marxista, o que vai te favorecer demais quando nós estudarmos Marx na sala de aula. Vocês já vão estar na frente um pouquinho, né, daqueles que vão ter o contato com a teoria do Marx pela primeira vez, tá certo? A temática da alienação, o Marx foi extremamente crítico, né, em relação a essa temática, exatamente porque ele vai dizer que, em razão da alienação humana, é que o homem acabou sendo subjugado, né, tendo seus direitos desrespeitados, é por conta da alienação que o homem foi conduzido, que ele foi manipulado, que ele foi instrumentalizado. E o Marx tem uma palavrinha que só ele usou, que se chama reificação, né? O homem reificado é esse homem robotizado, instrumentalizado. É um homem que não responde por si só. É um homem que é programado ou pré-programado por alguém, por instituições ou por pessoas, para que ele reproduza um discurso ou reproduza atos e comportamentos que venham condizer com o interesse daquele que pré-programou ou daquele ou daquela que inicialmente pensou, para que esse indivíduo agisse assim, para que esse indivíduo não tivesse um processo de autonomia crítica e fosse simplesmente um reprodutor de tarefas, um reprodutor de obrigações, né? Alguém que vai simplesmente reproduzir aquilo que alguém previamente programou para que ele reproduzisse, sem senso crítico nenhum, desprovido de total autonomia e totalmente nas mãos desse ou dessa que o programou, né? Então, o conceito de alienação vem da palavra latim alienare e significa pertencer a outrem. É exatamente o que eu acabei de te dizer. Se eu pertenço a outro, quer dizer que eu não pertenço a mim mesmo e, consequentemente, eu não respondo por mim. Eu não uso do meu senso crítico e não desenvolvo criticamente o meu processo de autonomia. Portanto, eu sou subjugado, portanto, eu sou conduzido, eu sou reificado, instrumentalizado por alguém ou por grupos que me manipulam, né? Então, assim, alienar é tornar-se alheio, é transferir para outro aquilo que deveria ser meu. Então, quando eu transfiro para o outro o direito de escolher por mim quem eu voto, o direito de alguém escolher o que eu vou vestir, alguém que vai escolher por mim
o curso universitário que eu vou fazer, alguém que eu vou permitir que passe para mim concepções, ideias, ideologias com as quais eu vou passar também a viver ou vou defendê-las, mesmo quando eu não tenho clareza do que elas representam, mas ainda assim, porque o meu grupo pensa assim, porque meus amigos pensam assim, eu também vou passar a reproduzir esse mesmo pensamento, porque o meu grupo pensa, ou a minha família pensa, e eu simplesmente quero reproduzir aquilo que outros estão pedindo ou estão me incutindo para que eu reproduza e pense, para que eu também não me sinta mal em relação a eles. Esse é o processo de alienação, e esse processo de alienação é responsável por muitas consequências danosas para o ser humano, por muitas consequências ruins que vão nos imputar, que vão nos levar a sofrimento, a dor, a prejuízos, né? A desigualdades gritantes. E essa realidade é sempre uma temática extremamente discutida na área das ciências humanas, as quais nós discutimos também aqui na CCPE, né? Com alegria a gente vai discutir essa temática aqui. Então, olha, alienação para o Karl Marx, a origem dessa palavra alienação vem da divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho, ela fez com que os produtos dos trabalhos humanos fossem divididos por etapas ou por funções. Então, quando eu tenho alguém que é médico, alguém que é dentista, alguém que é professor, alguém que é coletor de material reciclado, ou alguém que é sapateiro, eu tenho ali uma divisão social do trabalho. Cada uma dessas pessoas que eu qualifiquei através da atividade profissional vão desenvolver uma atividade que, ao mesmo tempo, são importantes para o conjunto social como um todo. Em tese, a sociedade capitalista ela prega a ideia de que aqueles que têm o curso superior, de que aqueles que estudaram muito, de que aqueles que têm algumas funções em especial, são mais bem remunerados, portanto, são mais importantes, essas profissões são vitais, essas profissões são aquelas que são reconhecidas, e o mundo capitalista tende a desvalorizar aquelas que não dependem de tanto estudo e que, portanto, também possuem uma remuneração aquém, né, do merecido, vamos assim dizer, né? Alguém, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo dos coletores de lixo, os coletores de material reciclável, a gente sabe tanto que a importância, né, do papel desses coletores para a nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Imagine se falta para nós os coletores. Olha como que nós vamos sofrer, ou que nós sofreríamos com os impactos ambientais e com os acúmulos desnecessários de lixos, uma vez que a grande parte da população não separa e não faz esse processo de reciclagem doméstico do lixo, né? Então, é uma profissão extremamente mal remunerada, é um subemprego, são normalmente desvalorizados pela sociedade, não dependem de grandes qualificações técnicas para ocupar essas funções, mas são essencialmente vitais para a nossa vida. No entanto, são extremamente desvalorizados. Então, o que o Marx quer dizer é que o indivíduo ficou alienado a partir dessa divisão social do trabalho, porque dividiu as funções sociais e é nessa divisão que ficou mais fácil para o indivíduo ser dominado, ser alienado. Quando o indivíduo tomava conta ou ele tinha o conhecimento do todo produtivo, ele dominava todos os setores, ele sabia exatamente como era o setor produtivo. A partir do momento que dividiram as funções, essa pessoa agora ela conhece muito bem o departamento dela, a função dela, a atividade que ela desempenha, mas ela não funciona o todo, ela não conhece o todo. E aí fica mais fácil para ela ser alienada. E aí fica mais fácil para ela ser manipulada de acordo com o interesse das classes dominantes, segundo o discurso marxista. Tá bom? Então, olha, ele vai falar do fetichismo da mercadoria e da reificação do trabalhador. Reificação é essa que eu já disse o conceito para vocês. Reificação é sinônimo de instrumentalização, de coisificação, de robotização. Então, o que é esse fetichismo da mercadoria? A palavra fetiche, ela também vem do grego, ela está ligada à área da libido humana, responsável pelos desejos, pela atração.
É por isso que a gente encontra por aí no mercado, né, lojas que falam de fetiches sexuais. Então vende lá produtos para o fetiche, ou seja, para a fantasia sexual, né, para o desejo sexual. Então o Marx usou o termo fetichismo da mercadoria para dizer que a mercadoria exerce para nós, na ciência ou na sociedade capitalista, esse papel de fetiche. Ela também atua na área da nossa libido, tirando o nosso raciocínio crítico. Ela também gera em nós desejos. Ela atua aguçando nossos sentidos e fantasias, de modo que a gente perde a razão, a gente deixa de raciocinar com criticidade e passa a viver em função também dessa mercadoria. Então, a mercadoria nas sociedades capitalistas, ela tem um valor extremamente maior do que poderia ter. Ela chega a ser muito mais valorizada do que o próprio ser humano, que é quem produz, né? A mercadoria, ela impacta a sociedade porque ela gera dinheiro, porque ela é fonte de lucro por parte dos grandes empresários, por parte dos grandes grupos econômicos, é através da mercadoria que o consumo efetivo e é através do consumo que o capital que gira o processo capitalista continua também alimentando, né? Se nós não consumíssemos, não teria razão para o capitalismo, né, produzir, ter esse motor que produz e que gera riqueza, que gera recurso econômico o tempo todo. Normalmente o capitalismo gera riqueza porque ele também explora, porque ele também paga salários baixos, porque ele também impacta preços que são bem maiores do que aquele que necessariamente o sistema produtivo, né, poderia estar relacionado, tá bom? Então, olha, a ideia em geral que nós precisamos aqui destacar é exatamente essa mercadoria ter um valor maior do que a do próprio homem, que é aquele que produz. Então, Marx vai dizer que nós estamos humanizando a mercadoria e desumanizando a nós mesmos. Nós não valorizamos o trabalhador, nós não valorizamos o colega de trabalho, nós não valorizamos o empregado, o meu empregado, mas nós sempre tratamos dessas pessoas que produzem como alguém que a gente precisa e que é necessário para o sistema produtivo para que eu lucre, para que eu produza, para que eu adquira cada vez mais poder econômico, mas em detrimento do prejuízo humano, em detrimento do sofrimento humano, em detrimento de acidentes do trabalho, em detrimento de doenças ocupacionais ou em detrimento da própria exploração mesmo do trabalhador. Nós vemos aí leis, né, que tiram direitos dos trabalhadores, reformas trabalhistas que tiraram direito, reformas previdenciárias que estão vindo aí, que vão dificultar ainda mais o processo de aposentadoria, ou que vão esvaziar os valores, né, e a proteção para os mais idosos, que trabalharam aí muitos anos e agora vão sofrer com esse processo de revisão. Ou seja, o Marx ele questiona todo esse processo, porque é através desse processo de reificação humana que o capitalismo se faz e que a alienação cada vez mais progride, gerando ainda mais um afastamento da consciência crítica, né, e da realidade social por parte do trabalhador e por parte do ser humano. Tá? O trabalhador, então, nessa engrenagem aí, tem o filme do Marx, do Chaplin, né, Os Tempos Modernos, em que ele vai satirizar a postura do homem como máquina. Olha, o homem no setor, no sistema produtivo, como aquele que é parte da roldana, como aquele que é parte da engrenagem. Ele não é reconhecido como ser humano, ele é simplesmente mais uma máquina que é explorada, mais uma máquina que, enquanto ela tem vida, enquanto ela gera riqueza, ela é explorada, ela serve. A hora que ela sofre um acidente, a hora que ela fica doente, a hora que ela morre, ou a hora que ela está idosa, ela é encostada de lado, e aí a sociedade vira as costas para esse ser humano que esteve dentro do processo produtivo, que foi útil para a sociedade, que impôs a sua vida, que consumiu a sua saúde trabalhando, mas que no final da sua vida, ou quando está com algum problema ocupacional ou com uma doença de trabalho, ela vai sofrer aí os impactos de uma sociedade que vira as costas para ela. Né? Então, o Marx, olha, ele vai dizer que desse ser humano, olha, é sempre o trabalho deveria ser uma atividade consciente e livre. O trabalhador, diferente dos animais, ele deveria saber por que ele está fazendo, como que ele está fazendo. O trabalhador deveria dominar o todo produtivo para que ele pudesse melhor também desenvolver as suas atividades, né?
Ele, dominando o processo produtivo, ele não seria mais um na mão do sistema produtivo ou daquele que detém o controle dos meios de produção, né? Portanto, ele se conscientiza mais do seu papel, ele faz parte dessa realidade produtiva e social, ele tem como interferir diretamente no processo produtivo e ele tem como ter uma vida melhor, ele tem como tirar do processo produtivo algo que também vai realizar. Para Marx, o trabalho ele tem que ter pelo menos três finalidades. O trabalho tem a finalidade de me sustentar, pagar as minhas contas. Ele tem a finalidade de fazer com que eu me relacione, interaja no sistema produtivo. E ele tem que ter um papel intelectual, de inovação intelectual. Ele tem que desenvolver raciocínio, desenvolvimento, estudo e tal. O trabalho que só serve para pagar as minhas contas e comer é um trabalho alienado, porque ele não me realiza. É penoso, ele é árduo. Eu só faço aquilo porque senão eu morreria de fome, entende? Então, o trabalho, para não ser alienado, ele tem que completar as três etapas de satisfação humana. E esse é o trabalho que realmente supre todas as necessidades humanas e torna o homem um ser que interage com o meio, um ser efetivamente proativo na construção da sociedade e na construção do seu interior e do seu senso crítico, tá bom? Então, o trabalho é uma atividade de consciência livre, ele visa a satisfação das necessidades físicas, a exteriorização, o processo de socialização, né? É através do trabalho que o desenvolvimento humano, né, da consciência crítica também acontece, o raciocínio lógico acontece, a criação do homem acontece, né? O processo de criatividade, o ser humano se transforma, ele usa da natureza, ou ele conjuga a natureza e trabalho e esforço para poder produzir, para poder gerar riqueza. Gerar riqueza é diferente de gerar dinheiro, tá, gente? Riqueza é a natureza, riqueza é a alimentação, riqueza é o alimento, riqueza é aquilo que cuida da minha família, e o resto é lucro, aí não, aí já é poder econômico, aí já é dinheiro. Isso é diferente de riqueza. Riqueza é aquilo que é efetivamente bom para todo mundo e não para alguns poucos que conseguem acumular poder econômico, tá bom? E para finalizar, então, o Marx vai falar, né, que o trabalho humano ele tem esse objetivo de manutenção da vida, mas ele tem que realizar a gente como um todo, ele tem que ser objetivo para que a gente também produza e tenha um nível de consciência com aquilo que eu estou fazendo. O capitalismo, né, para o homem suprir as necessidades materiais, ele precisa trabalhar, mas esse trabalho que só trata, que só cuida, que só paga a conta é um trabalho alienado. O Marx vai dizer que as necessidades materiais devem ser também asseguradas, né, através de processos em que o ser humano tem autonomia crítica para fazer, através também do processo governamental, né? O governo também tem que fazer o papel dele para garantir que os direitos sociais atinjam ou cheguem a todas essas pessoas, tá certo? Nós chegamos então ao final da nossa aula. Foi uma alegria estar com vocês até agora e nós faremos aí um próximo encontro em breve. Um grande beijo, até a próxima.